Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Eu me chamo Wellington e hoje vamos falar sobre a saga do Demolidor, edição de volume 9, de número 9, aqui pela editora Panini. Antes de falar dessa edição, eu quero pedir para você se inscrever, deixar aquele like, aquele joinha, dar uma olhada nos links aí da descrição. Comprando pelos links da descrição você ajuda muito o canal. E seu joinha e seu like também ajuda demais, assim como o seu comentário. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esse volume aqui. Esse volume aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais legal aqui pra gente. Esse volume aqui, ele nos traz a continuação aqui, né, da história aqui do volume 8, iniciando uma nova saga aqui pela Innocent. Então ele tem 152 páginas, tá compilando aí as edições aí de Daredevil 286 a 291 e Marvel Holiday Especial, número 2. Então aqui a gente tem histórias, galera, logo aqui no começo a gente tem aqui o sumário aqui com histórias do início da década de 90 aqui. E nessa fase aqui a gente tem alguns desenhistas como Greg Capullo, Lee Weeks, Kieron Danier. São desenhistas bons, os desenhos são bem legais aqui, tá? E a gente já começa na sequência aqui mostrando o desenrolar de como terminou, né, o outro volume. O Matt Murdock perdeu a memória e ele achava que ele era um bandido, tinha até se aliado a uma mulher. E aqui nessa edição ele começa a ter sonhos com a antiga vida dele. Então ele está com amnésia, ele não se lembra o que tinha acontecido. E aí ele começa a ter sonhos e se lembrar da antiga vida dele, né? Então nesse sentido aí, o que acontece? A gente tem aqui um Matt Murdock bem confuso. Inclusive, ele começa a acreditar que ele era um boxeador, assume o nome do pai dele, começa a lutar boxe. Em contrapartida, a gente tem um mercenário disfarçado de Demolidor e tá fazendo um monte de roubo na cidade. E ele começa a roubar dos ricos e dar para os pobres, na intenção de denegrir a imagem aí do Demolidor. Mas o tiro sai pela culatra, o povo começa a enaltecer ele, a bater palma para ele, e aí ele começa aí a ver que o plano dele não deu certo. Em contrapartida, o Matt Murdock ele vira um bom boxeador, começa a ganhar nome, e o rei do crime, para tentar fazer com que ele caia aí em desespero novamente, ele percebe que tem alguma coisa errada ali com o Matt, ele decide ali fazer com que uma luta seja comprada. Então vão tentar obrigar o Demolidor a perder uma luta. Ele não perde, ele ganha essa luta. E constantemente o Demolidor tem sonhos com o passado dele, até que ele sonha com a Elektra. E é interessante nesse sonho, ele tá tipo treinando. E tem ligações nesse sonho aqui com a fase do Frank Miller à frente do título, aquela fase que eu já resenhei, o primeiro volume aqui. Mostra um pouquinho uma relação aí entre essa fase e aquela. A gente tem então aqui um Demolidor tentando se encontrar, e na última luta dele, aquela luta que eu falei para vocês que é comprada, ele acaba se lembrando quem realmente ele é. Ele está em parceria com uma menina aqui, e eles tentam raptar essa menina para obrigar ele a perder, mas ele mesmo assim ganha e vence e consegue salvar essa menina. Aliás, falando dessa menina, ela é uma menina negra, e aqui nesse HQ é forte, tanto na outra edição anterior quanto nessa, é muito forte o lance do racismo aqui com os negros, né? Então a gente percebe que retrata muito esse lance do racismo, a perseguição, a ponto da menina aí com quem ele tá morando junto, tá praticamente namorando, ficar desesperada ao pensar que ele é cego, e quando descobrir que ela é negra, você vai querer ficar com ela. E ele não liga para isso, né?
Na verdade, ele não liga para isso. Então tem esse lance aqui de racismo aqui bem constante aqui. O fato é que no fim da luta ele consegue lembrar de quem ele enfrenta os capangas aqui do Fisk, que tinha armado para ele, salva a menina lá que estava com ele, e ele começa a retomar a vida dele, né? Como advogado e tudo mais, ele começa a voltar naquele mundo que ele vivia antes, né? E em contrapartida a gente tem o Fisk aqui que tá louco para conseguir montar uma rede de TV e jornal para tentar manipular a mídia, né? E assim por diante. Bom, o Demolidor então parte para enfrentar um mercenário que estava disfarçado como Demolidor. E aí nesse lance aqui o que ele faz? Ele acha o como se diz, o uniforme do mercenário e se veste como mercenário e vai enfrentar um mercenário que está vestido como Demolidor. Confuso, mas é assim. E aí nessa luta ele consegue vencer aqui o mercenário e ele volta aí a ser o Demolidor. E aí ele tem uma séria missão pela frente que é restituir o nome dele como Demolidor. Ou seja, o mercenário vestido como Demolidor, ele fez muita atrocidade. O jornal ali, que no caso aqui é o editor-chefe do jornal J.J. Jameson, né, do Homem-Aranha, e noticiou muita coisa ruim do Demolidor, e ele tem que começar aí a limpar o nome dele, e ele começa fazendo bons atos, né? Então a gente tem aqui um Demolidor aqui retomando a carreira dele aí como advogado e voltando ativo aí depois de todo aquele lance, né, dele ir embora, dele trair a Karen Page e tudo mais. Aqui inclusive termina com ele falando de ir atrás dela para descobrir onde ela está. E aí tem uma historinha extra aqui, que é a Marvel Holiday Especial, mostrando uma historinha aqui do Demolidor, perseguindo alguns bandidos até uma igreja, e depois ele vê que não existe a necessidade de perseguir esses bandidos e ele volta até... Mostra também aqui um bar onde ele bebia, o pessoal falando que ele poderia estar lá, e ele numa fila entregando um brinquedo antigo dele ali para ser doado. É isso. Essa é o volume número 9 aqui da Saga do Demolidor. Tá bacana, galera. Eu acho que a história caiu um pouco o nível aqui do que estava no início da saga da Innocent. Já deve estar chegando ao fim essa saga, eu imagino. Mas tá bem legal sim as histórias. Vale a pena para quem gosta do Demolidor. Vá atrás. Lembrando que tem links aí na descrição para você adquirir esse volume. É isso. Forte abraço. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve, deixa seu joinha, seu like. Segue a gente lá no TikTok, no Instagram. E até o próximo vídeo. Falou!